Hoje, oferecendo o espaço, nós vamos entrevistar aqui o pré-candidato, o professor Rogério Alves, do Partido dos Trabalhadores. Rogério Alves tem 44 anos, é capivariano, graduado em administração pela Universidade Federal de Lavras, de Minas Gerais. É especializado em gestão de políticas públicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestrado em administração pela Universidade Federal do Paraná, de Curitiba. Rogério Alves foi secretário municipal de Cultura no período entre 2009 e 2012 e atualmente é professor titular da Faculdade de Tecnologia, FATEC, de Indaiatuba. A nossa entrevista, ela está acontecendo ao vivo pela Raízes FM e você também pode assisti-la através do nosso Facebook e do canal da Raízes no YouTube. Lembramos a todos que nos acompanham nessa entrevista com os pré-candidatos que, devido ao tempo determinado para a entrevista, não faremos as perguntas encaminhadas à rádio pelos nossos ouvintes e que as mesmas poderão posteriormente ser respondidas pelo convidado. Então, desde já, professor Rogério, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Um bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os amigos ouvintes da Rádio Raízes. Professor, vamos inicialmente falar um pouco aí sobre essa sua formação e também atuação profissional. Bom, Marquinhos, dizer que graças a Deus, em primeiro lugar, e ao esforço aí dos meus pais, né? Agradecer meus pais, eu pude estudar em boas escolas aqui na cidade e excelentes universidades aí do Brasil, né? Todas elas públicas, né? Eu obtive a formação e hoje eu, graças, né, a Deus em primeiro lugar, ao esforço, eu sou aí professor de uma faculdade reconhecida, uma faculdade pública, que é a Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba, FATEC. Essa é a minha trajetória, né? Professor, e quando iniciou todo esse seu interesse pela política? Bom, Toninho, eu creio que todos os cidadãos, né, interessam, né? Falam que não, mas quando a gente vê as redes sociais, os debates, tudo gira muito em torno da política, da vida pública. E eu tenho esse interesse desde muito jovem, na adolescência, e a vivência nessas universidades aí, como disse, universidades de pontas do Brasil, em Lavras, em Curitiba, pude também atuar no movimento estudantil, e desde que eu retornei para Capivari, isso ainda em 2001, eu tenho participado aí da política, das discussões aqui na cidade. Acredito que é possível fazer muito, né? Não é fácil, mas é possível se fazer muito coletivamente. Então eu tenho esse envolvimento de algum tempo, isso já vem desde muito jovem. O senhor teve uma atuação na área da cultura de nossa cidade, né? Sim. E também foi secretário de cultura em 2009 e 2012. O senhor poderia fazer um breve resumo aí de como essa área vem se comportando nos últimos anos em nossa cidade e também com relação a essa sua passagem, né, na Secretaria de Cultura, também é o que o levou a ter esse interesse em se colocar como pré-candidato a prefeito de Capivari? Vou começar aí pelo final, Marquinhos. O interesse, a discussão de ser pré-candidato vem de um coletivo, não é uma decisão individual, não é algo personalista. Eu sou o pré-candidato, eu sou o candidato, né? Isso é um grupo, um partido, com pessoas dos mais diferentes segmentos da sociedade que se decidiu e escolheu o meu nome como pré-candidato do partido. É evidente que o trabalho que nós tivemos aí na secretaria me credencia, né? Me credencia. Como eu sou, primeiro gosto, ainda na pergunta anterior, eu gosto muito da discussão, do assunto, quem me conhece sabe, eu gosto de teoria política, gosto de estudar política e gosto, de uma forma mais prática, estudar políticas públicas, discutir política pública. Isso pude, de alguma forma, colocar em prática no período de 2009 e 2012, quando nós estivemos à frente da Secretaria de Cultura e era difícil passar 2 semanas sem vir aqui a essa rádio comentar ações e atividades da Secretaria. Foi um período vibrante, eu creio que foi um período vibrante para a cultura da cidade, onde muita coisa aconteceu. O museu funcionou aos 4 anos, a biblioteca foi ativa, programas bem-sucedidos como férias na biblioteca, férias no museu, circuito cultural, diversas apresentações. Para o ouvinte que está aí relembrar um pouco, lembro o período que teve a Esquadrilha da Fumaça na cidade, passeio de chipeiro, encontro de carro antigo, grandes orquestras, teatro, dança, enfim, foram muitas atividades. E também não descuidamos da formação cultural com cursos, oficinas, apoio à cultura local. Os últimos anos que teve
carnaval de rua com escola de samba desfilando de forma organizada foi em 2012, né? O período do carnaval foi na Pio 12, enfim, foi muito intenso. De lá para cá, eu vou comentar pouco, deixar o ouvinte fazer suas conclusões, mas me parece que retraiu muito. O museu fechado, biblioteca tímida, com pouca atividade. Hoje a biblioteca se encontra num lugar que nem acessível é. Enfim, eventos que priorizou trazer aí, por exemplo, o food truck, né, para trazer concorrência para o comércio local. Enfim, deixou de ter circuito cultural, as grandes orquestras pararam de vir. Vejo aí, como em outras áreas da administração pública, uma tremenda paralisação aí nos últimos 7 anos e meio. Professor, enquanto o senhor esteve aí à frente da secretaria, o senhor já falou algumas conquistas, mas quais foram as maiores dificuldades nesse período que o senhor esteve à frente? Bom, todo o trabalho de administração pública impõe dificuldades. É evidente, o setor público, por questões de legislação, e muitas coisas devem ser assim, ele impõe muita burocracia, muita dificuldade, mas eu não procuro não me prender a essas dificuldades, tá? Nós enfrentamos uma a uma, um movimento de dificuldade era maior, outro momento era menor, tivemos o apoio do prefeito, o professor Campassi, naquele momento, enfrentamos uma a umas e pudemos aí realizar creio que um bom trabalho nesse período. Professor, sua secretaria, ela também cuidava do turismo, né? E que avaliação você faz aí dessa área em nossa cidade, tanto em sua época como agora? Bom, nós sabemos, não adianta querer forçar e dizer que Capivari é uma cidade com grande potencial turístico. Não, infelizmente, nós não temos. Mas ela tem algum potencial, sim. E ele está mais relacionado ao turismo de eventos, realizações de atividades que naquele momento, naquele final de semana, naquele feriado, atraía aí o turista da região. Um alcance regional. Essa é a realidade. E aí, quando nós realizamos encontro de aeromodelismo, duas ou três edições, encontro de jipeiro, começou na nossa época, encontro de carro antigo, encontro de motociclista, tudo isso atraía turistas. Nós temos grandes shows, André Valadão, Rosa de Saron, a cidade recebeu caravanas, né? Isso acabava contribuindo para movimentar o comércio, diversos segmentos, principalmente na área da alimentação, né? Um pouco na área de hospedagem. A cidade era muito carente, ainda é, mas hoje um pouco menos, no quesito acomodação, hospedagem, né? Enfim, movimentamos também, mas principalmente por conta da realização dos eventos. Não dá para imaginar que Capivari atrai um grande fluxo de turista por conta de suas belezas naturais, seu casario antigo, é pequeno. Na manhã desta segunda-feira, nós estamos conversando com o professor Rogério Alves, ele que é pré-candidato a prefeito de Capivari pelo Partido dos Trabalhadores. Professor, e agora quando o senhor anda pelas ruas de Capivari, quais são as situações que mais te incomodam? É a saúde, é a parte de infraestrutura, asfalto, educação, desemprego? Qual que é a que mais te incomoda nesse momento? Bom, Toninho, primeiro que nós pensarmos que todos os setores, todos os segmentos da administração, ela é importante e deve ser bem cuidado. É evidente que saúde e educação têm uma preponderância e eu tenho uma atenção, eu diria que maior, até a questão da educação pela minha área de atuação, né? Sou professor, toda a minha vida ligada à escola e há aí uma preponderância nesse setor. Mas o que mais me incomoda é ter a administração pública que nós estamos tendo há 7 anos e meio, quase 8, invertendo as prioridades. É evidente que Capivari não é uma cidade com grande potencial econômico, né, uma arrecadação enorme e tal, mas o recurso que tem ele deve ser bem investido. O que mais incomoda são as prioridades mal invertidas, a administração pública pouco atenta aí ao que realmente interessa a melhoria da vida do cidadão, né? Dá como exemplo esse período que nós estamos vivendo da isolamento, da pandemia, do avanço das doenças, como vocês noticiaram já aqui. Capivari tem uma UPA fechada,
Uma UPA que está 95% dela concluída desde 2012 e nunca foi aberta. Discute se vai fazer isso, vai fazer aquilo, cede disso, cede daquilo, e o fato é que estão se passando quase 8 anos e não resolveu. Em contrapartida, logo no início do governo, procurou-se, focou-se em fazer arquibancadas para ceder a um time profissional, que nada traz de lucro ou de benefício para os cofres do município, para o cidadão capivariano. Diga-se de passagem, para assistir um bom jogo de futebol, teve ingresso aí na faixa de R$100, impedindo aí o cidadão mais pobre de assistir. Arquibancada hoje, que boa parte encontra-se interditada. Então, assim, inversões e prioridades, né? Detalhe, para fazer arquibancadas, endividou-se o município. Criou-se dívida, contraiu empréstimo. Então, essa inversão de prioridade do setor público que mais me incomoda, Toninho. Professor, como você mesmo tocou no assunto a respeito da Covid, lembrando que Capivari tem hoje 873 casos confirmados da doença e 15 óbitos, mas temos também, graças a Deus, os números dos recuperados, 756, né? O senhor acha que o município está combatendo corretamente o vírus? A opinião aí sobre como o senhor avalia os impactos da pandemia em nossa cidade? Bom, nós temos, primeiro, meu pesar, aí, meu sentimento, aí, as famílias que perderam vidas, as pessoas que estão aí, contraíram a doença. Essa pandemia, toda a necessidade aí de isolamento, de uso de máscara, nós estamos aqui, confesso que é desconfortável falar, né, com a máscara, óculos embaçando, enfim, estamos sentindo isso, né? Durante o dia em casa, estou trabalhando em casa, eu quase não uso a máscara, né? Dentro da minha casa, evidentemente. Mas voltando, eu creio que há um esforço muito grande e é louvável das equipes de saúde, enfermeiros, nutricionistas, profissionais aí, médicos, né? Eu tenho uma irmã nutricionista que trabalha na linha de frente no Hospital Regional em Piracicaba, né? A preocupação com isso, né? Atendendo ali pessoas que contraíram Covid. Nesse sentido, acho que é um trabalho, um esforço louvável, dou aqui meus parabéns. Agora, a cidade se preparou devidamente. O mundo não sabia disso, né? É uma surpresa para o mundo. Mas, como eu disse, um equipamento como a UPA, desde 2012, eu convido, se a pessoa quiser, entre em contato comigo, eu vou buscar na sua casa, nós vamos lá no Jardim São Pedro, construído na época do governo do presidente Dilma, presidente Lula, presidenta Dilma, desculpa. O ministro Padilha, ministro da Saúde, hoje deputado, meu colega. E ele investiu, o governo federal investiu e a UPA está lá fechada. Poderia ser um equipamento que está atendendo aí o cidadão, dando melhor condição de saúde já há muito tempo. E nessa hora da pandemia, ser mais um equipamento de saúde a serviço da população. E o senhor, professor, trabalhando na área da educação, na última sexta-feira o nosso governador anunciou que a volta às aulas, que seria em setembro, foi adiada para outubro. Qual é a sua opinião sobre a volta às aulas presenciais nesse momento? Bom, me parece que o governo do estado começou a ter um pouco de consciência e reconhecer que não é possível voltar em setembro e vamos avaliar se é possível em outubro. Mas me parece que caminha-se para que não. Colocar as crianças aí expostas, né? Uma cidade igual Capivari com mais de 800 pessoas, Rafar tem mais algumas centenas, enfim. Expor as crianças, né? A contrair a doença, levar a doença para dentro de casa, né? Não é o sensato. Então, discutir formas aí para dar continuidade à educação, com uso de tecnologias digitais, com retirada de material na escola. Todo esse esforço, de alguma forma, começou a ser feito, a se desenhar mais, né? Na escola fundamental e média, né? No ensino superior, onde o trabalho já está um pouquinho mais encaminhado, melhor encaminhado, mas também tem problemas. Esse é o caminho agora, e não o retorno. Eu sou contrário, tendo que não é o momento. O senhor tem acompanhado aí o uso dos recursos das emendas parlamentares aí, com relação aos investimentos, né, do governo para o combate ao Covid-19 aqui em nossa cidade? Razoável. A indicação é que o governo federal, todo o recurso que se disponibilizou para o combate, ele usou apenas 54% no Brasil, estou falando, não? E desses 54%, 61% foi para a ajuda emergencial ao cidadão, que é algo que positivo. Diga-se de passagem, o governo queria pagar R$200,
Quem propôs até mais, mas chegou aos R$600, foram os partidos de oposição, foi a bancada dos partidos de oposição no Congresso, que chegou a esse valor. Então, boa parte desse montante foi para essa ajuda emergencial. Para a saúde, o governo gastou muito pouco. E nem sempre gastou bem, comprando remédio que não funciona. Aqui na nossa cidade eu sei que montou um hospital de campanha. Um amigo meu que teve sua sogra contaminada, ficou na UTI na cidade de Rafarma, a família toda mora aqui. Para a família fazer o exame, tiveram que pagar. Pessoas que tiveram contato com uma pessoa doente, que foi parar na UTI. Graças a Deus ela está se recuperando. Enfim, não sei se esse recurso, eu não sei exatamente o montante, não vou quanto veio para cá, mas não sei se chegou da forma correta, que uma família teve que pagar o exame do próprio bolso, pessoas que tiveram contato com uma pessoa contaminada. Professor, e nas eleições municipais, com relação à doença ainda com a Covid-19, qual é o impacto da doença que o senhor acha que vai ocorrer durante as eleições desse ano? O contato de casa a casa, durante o dia da eleição, o senhor acha que vai ter bastante abstenções? Toninho, a previsão é que haja muita abstenção, sim. Bom, vale dizer que as eleições já vêm mudando, reduzindo atividades de rua, isso já há algum tempo. Na eleição de 2016, 2018 já foi assim. Grandes comícios não existe mais showmício. E essa questão da visita e tal, vem mudando. Talvez pro capivariano ele sinta até que seja bom, né? Porque tapinha nas costas, bracinho, ele tá cansado. Ele teve isso os últimos 8 anos e como prova aí não funcionou, né? Tapinha nas costas, bracinho, sorrisinho. O que precisa é de um bom prefeito, de boa gestão que saiba priorizar. E aqui na cidade, então isso com certeza vai se reduzir, né? Isso não sei se talvez seja um ganho, né? Agora, dificulta, né? Algumas conversas, a atividade de rua, isso ainda é importante, mas com a questão do isolamento, isso são dificuldades, fundamental. E aí eu parabenizo a Rádio Raiz por estar fazendo essas entrevistas, é uma forma de chegar até os ouvintes, né? Professor, para a gente formalizar essa pergunta, nós teremos que passar alguns números aqui. Vamos lá então. Em 2014, o ano em que houve a reeleição da presidente Dilma, o PIB do Brasil, que é a soma de toda a riqueza gerada durante o ano no país, ele cresceu 0,5%. Depois tivemos aquela grande crise lá em 2015, 2016. Nesses 2 anos, a queda do PIB brasileiro foi de quase 7%, 6,86%. Então, desde então, nós estávamos crescendo a uma taxa de 1% ao ano. E ao iniciarmos 2020, havia a expectativa de que poderíamos crescer mais esse ano. Aí surgiu, né, toda essa situação aí, a economia desabou, os municípios sofreram a mesma crise, com a queda aí dos tributos municipais, estaduais, também os repasses federais. Enfim, como o senhor avalia o impacto dessa crise nesse cenário em Capivari? Bom, Marcos, obrigado aí pelos números, pela pergunta, mas vale dizer para o ouvinte que no período anterior a 2014, vamos pegar aí 2002, no último ano do governo Fernando Henrique, o PIB foi de 1,48 trilhões. E em 2013, que é o ano anterior a esse ano que você disse, ele tinha saltado para 4,8 trilhões. Né? Então ele 3,5 vezes maior, né? Quase quadruplicou aí nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Uma crise política, né? Criada com o interesse de criar um golpe que foi dado numa presidenta eleita, né? Vale mencionar, dar nome aos bois, né? Como diz a música do Titãs. Criada por senhor Michel Temer, Eduardo Cunha, Aécio Neves, para derrubar a presidenta e gerar aí uma crise política que vem se estendendo e gerou uma tremenda crise econômica também, que o país não conseguiu sair disso. Quando era 1% de crescimento na presidenta Dilma era pibinho, quando é 1% no governo atual, chama-se de recuperação da economia. Não há recuperação. Um projeto econômico que atende aí aos mais abastados, ao máximo aí 10% da população, ao capital especulativo, ao capital financeiro, e não à classe trabalhadora. Aí vem a pandemia, como você disse, e a coisa que não estava se recuperando
a economia que não estava se recuperando desanda mais ainda. Impõe uma dificuldade muito grande aos prefeitos, há de se reconhecer isso. De tudo que se arrecada no país, de tudo, algo em torno de 18%, no máximo 19% fica nos municípios. E é onde o cidadão vive, onde ele procura o posto de saúde, ele coloca seu filho na creche, onde tem que cuidar do asfalto, do mato e tudo mais. É pouco. O prefeito que entrar achando que vai sair realizando obras ano que vem, eleitor, não acredite, é mentira. Não tem condições. Então é um projeto de recuperação, né? Sair dessa crise sanitária, recuperar, priorizar os investimentos. Então UPA é mais importante que a arquibancada e por aí vai, né? Transferir recursos do setor público. Ao invés de ter uma UTI funcionando na nossa casa, hoje prefere-se pagar uma UTI para um hospital particular. Então investir o dinheiro público no setor público. O dinheiro, a arrecadação, como você bem colocou, caiu drasticamente, de uma forma ampla, geral, e impõe dificuldades. Então é gerir com responsabilidade, com cuidado, estabelecendo prioridades junto com a população, né? Conversando com a população, com os setores da população, para chegar-se a essas prioridades. E até mesmo, professor, a próxima pergunta seria: como o senhor avalia a situação para o futuro, para os próximos anos, tanto aqui em Capivari quanto também no país todo? Bom, meio que de uma certa forma já comentei, recuperar aí, né, muito que se perdeu, que tem se perdido aí em função da pandemia, restabelecer, com prioridades, né, efetivas, que melhore, que gere emprego, que gere recuperação da renda, que socorra de fato a micro e pequena empresa, que é geradora de emprego, que chega até a população. Investir fortemente em educação, não há outro caminho para o desenvolvimento do país que não seja educação. Na área da saúde, o fortalecimento do SUS, né? Nós estamos vendo a importância do SUS, pessoas que não notavam o SUS, criticavam o SUS, estamos vendo aí o SUS, esse Sistema Único de Saúde, criado aí na Constituição de 88, o quão importante é esse caminho. Na cidade, discutir com a sociedade as prioridades, estabelecer essas prioridades e torná-las possíveis, viáveis, com uma arrecadação que não é tão grande, mas que deve se priorizar aí o benefício do cidadão. As regras para a eleição dos vereadores, elas mudaram, né, com o fim da coligação entre os partidos para a eleição. Lembrando que para prefeito praticamente elas continuam as mesmas, né? Então a mudança tenta acabar com aquele impacto, né, que um grande campeão de votos causava na eleição, elegendo vereadores menos votados, mas que faziam aí parte da chapa. Como o senhor avalia essas mudanças? Bom, Marquinhos, esse impacto que você disse, ele pode ocorrer, porque você pode ter um campeão de voto no partido e ele puxar no partido um eleito com pouco voto, um candidato com pouco voto. Isso, a redução é pequena. O que acaba essa questão da coligação das chapas de vereador, que as chapas ficam, o partido vai ter que entrar com o seu time, não ficar emprestando o time. A legenda de aluguel, né, tende a reduzir. É comum, o país, para o eleitor ter uma noção, existem, não estou com o número exato, mas existem algo em torno de 35 partidos aptos a disputar a eleição. 34, 35, esse número tem uma pequena variação. Agora, pasmem os senhores, existem quase 80 pedidos de regularização de criação de partidos protocolados no Superior Tribunal Eleitoral. Quase 80. O último número que eu vi estava em 76, se eu não me engano. Bom, isso é um absurdo em qualquer país democrático. Agora, também não é o modelo americano, só 2 partidos. Também entendo que não funciona, não é a nossa realidade, não é assim que o país se constituiu. Evidentemente não são os 35, mas também não seria o bipartidarismo. Mas voltando, sem teorizar muito. Muda, né? Mas eu creio que é uma mudança importante, mas ela deveria ter vindo, pelo menos, num conjunto de mudanças mais amplas na legislação eleitoral. Sou favorável à limitação do número de mandatos, coisa que não se discute hoje no país. Tem aí pessoas com 2, 3 mandatos. Pergunta o que essas pessoas fizeram. Qual o grande projeto relevante? A gente vê para candidato batendo no peito, tem 2, 3 mandatos, mas o que fez? Existem no nosso
Existe uma família que tem representante no Congresso Nacional desde a época de Tiradentes, desde a época da independência. A família Bonifácio Andrade de Barbacena. O atual representante no Congresso eu até conheço, de Minas. Mas existe aqui no Brasil pessoas com 6, 7, 10 mandatos de deputado, de vereador. Então seriam mudanças que são importantes, eu entendo que julgo importante, mas que não são discutidas. Essa mudança que você mencionou, ela é importante. Acho que muda a realidade para a eleição das câmaras, mas ainda muda pouco, né? Sou favorável à cláusula de desempenho, uma série de mudanças aí que a reforma eleitoral ainda não tratou. Nós estamos conversando na manhã desta segunda-feira com o pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, o professor Rogério. Professor, nós já estamos praticamente encaminhando para o fim da nossa entrevista. A gente queria fazer uma última pergunta, o senhor fazendo um rápido comentário sobre a gestão atual do prefeito Rodrigo Proença. Bom, tenho por mim que não só eu, mas grande parte do cidadão, do ouvinte aí, não está contente, não aprova uma gestão aí que está há quase 8 anos, com resultados pífios, resultados muito abaixo do esperado. Mas eu acredito que não só eu, como pré-candidato, compartilho dessa opinião. Tivemos aqui nesse microfone vereador da situação, secretário, nos últimos 8 anos, que nem mencionou o nome do prefeito. Então parece que é um distanciamento do prefeito, né? Então, a semana passada aqui. E é isso, eu compartilho, porque é uma administração que está aí há 8 anos e pouco resultado trouxe para a cidade. Mas a população vai saber julgar, né? E a gente espera dias melhores e trabalha por dias melhores para nossa cidade. Professor, agora deixando o espaço aberto aqui, quais seriam as suas considerações finais? O que mais o senhor acha importante falar nesse bate-papo de hoje? Bom, Toninho, Marquinhos, todos os amigos ouvintes da Rádio Raiz, agradecer essa oportunidade fundamental para a consolidação aí do processo democrático na nossa cidade. Como nós falamos, uma das formas das nossas propostas, nossa ideia é chegar até o eleitor, vai ser por meio das rádios, por meio digitais, né? Sempre foi, agora mais ainda. Então, parabenizar a rádio, que é uma rádio aqui com história na nossa cidade, são 30 anos já, né? E me colocar à minha disposição para ouvir perguntas, críticas, né? Podem entrar em contato comigo por meio das redes sociais, encontra-me facilmente lá no Facebook, Rogério Alves, né? Não tá professor, só Rogério Alves. Podem mandar suas perguntas, vamos responder. Todas elas que forem identificadas e feitas de forma educada serão respondidas. E dizer que nós trabalhamos e vamos lutar cada vez mais. Nós queremos uma Capivari socialmente justa, economicamente progressista, próspera, culturalmente diversa, ambientalmente sustentável e politicamente democrática. Essa é a nossa luta.